Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo do canal Plantão Química e hoje nós vamos juntos resolver a questão de número 6 da prova discursiva de Química da UERJ de 2020, daquela prova que foi aplicada no final de 2019 para os alunos que iriam ingressar na faculdade no ano de 2020, beleza? E se você gosta desse tipo de questão, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal para você ficar por dentro de tudo que a gente está fazendo para você estudar e mandar cada vez melhor em Química, beleza? Então vamos lá para a nossa questão. Vamos para o slide. Bem, pessoal, passou a vinheta e antes de a gente fazer a questão, eu vou te pedir um favor. Fica até o final, porque depois eu vou fazer um convite muito especial para você que está assistindo esse vídeo, para você poder estudar e mandar cada vez melhor e estar pronto para a prova de Química da UERJ. Beleza? Então vamos lá para a nossa questão. Uma amostra impura de 200 gramas de óxido de arsênio 3 foi submetida a determinado processo que envolve a seguinte sequência de reações. Então, tem aí uma reação 1, uma reação 2, que não preciso narrar no momento, tá bom? Após as reações químicas, observou-se a formação de 50 gramas de arsênio. Indique o agente redutor da reação 1 e a polaridade da molécula de AsH3. Em seguida, calcule o grau de pureza do óxido de arsênio 3. Tá certo? Questão bem interessante. E aí, vamos começar pelo primeiro comando. Quem é o agente redutor da reação 1? Conceito lá de eletroquímica, certo? O nosso agente redutor é a espécie que causa a redução de outra. Tá? O agente redutor é um elemento que vai sofrer, portanto, a oxidação. Ele vai ter elétrons sendo transferidos dele para uma outra substância qualquer. Então, ele vai perder elétrons e o seu NOx vai, consequentemente, aumentar. E aí, se você quer procurar um agente redutor, preste atenção na dica. Procura se você tem, por exemplo, um metal participando do processo. Porque um metal puro, no estado neutro dele, quando ele participa de uma reação química, o mais provável que vai acontecer é ele ser oxidado, não é verdade? Porque a tendência natural dos metais é eles perderem elétrons. Então, a gente olha para a reação 1 e vê de cara ali o zinco participando dela. E aí, a gente tem o zinco com NOx inicial 0 e com NOx final mais 2. Então, ele não teve perda de elétrons? Teve. Então, ele é a espécie redutora. Ele está reduzindo uma outra espécie química. E, consequentemente, ele está se oxidando. Perfeito? Então, nossa espécie redutora, nosso agente redutor, é o zinco. Então, lá na nossa prova, você pode escrever o agente redutor é o zinco ou basta colocar o elemento ou zinco. Tá bom? Então, vamos lá. Indique a polaridade da molécula AsH3. Bom, para isso, é muito importante a gente consultar na tabela periódica quantos elétrons há na camada de valência do elemento arsênio. E aí a gente vê que está na família 5A, então, portanto, ele tem 5 elétrons na camada de valência. E aí, quando ele fizer as 3 ligações com hidrogênio, nós vamos ter ainda um par de elétrons livre. Então, essa estrutura que está aí, que a gente faz, às vezes, rabiscando num rascunho, ela não é ideal para representar a geometria dessa molécula. E, portanto, a gente não pode, com base nela, determinar a polaridade dessa molécula, senão a gente vai determinar errado, tá certo? Então, a gente tem que considerar o espaço, o volume ocupado por esse par de elétrons livres, porque, afinal, os pares de elétrons todos eles vão ter repulsão uns com os outros. Então, não é essa estrutura que vai se formar aí, com esse par de elétrons pertinho dos outros. Então, a estrutura que a gente vai formar ela tem uma aparência diferente. Ela teria uma representação tridimensional. Vai formar uma espécie de uma pirâmide, que é a nossa geometria piramidal. E aí, se a gente for considerar os vetores de polaridade, a gente vê que o arsênio ele é um pouquinho mais eletronegativo que o que o átomo de hidrogênio. Então, portanto, a gente vai ter setinhas indo em direção ao arsênio de forma que elas não vão conseguir se anular. Então, portanto, essa molécula ela é polar. Beleza? Então, próximo comando. Em seguida, calcule o grau de pureza do óxido de arsênio. E aí eu vou te deixar uma observação bem interessante. Eu vou começar essa questão fazendo como a maioria dos professores deverão fazer nas salas de cursinho, naqueles cursos EAD que a gente vê por aí. E depois eu vou mostrar uma outra resolução que eu acho muito mais simples e que eu acredito que faria melhor para você se você pudesse desenvolvê-la também no seu raciocínio. Olha só.
Na maioria das vezes, o pessoal vai pensar o seguinte: uma amostra de 200 gramas do óxido de arsênio 3, né, foi utilizada, e aí a gente vai pegar as reações. E aí, após as reações químicas, observou-se a formação de 50 gramas de arsênio. Certo? E aí, o professor lá vai falar para você: olha, a gente, para começar essa questão, tem que fazer a reação global. Beleza? Então vamos pegar e vamos fazer a reação global. Para isso, a gente tem que ver quais são as espécies que estão em comum entre a reação 1 e a reação 2, que a gente até marcou aqui as espécies em comum. Tem que ver se elas estão na mesma quantidade ou se precisa multiplicar uma reação para poder que essas quantidades se acertem. É verdade. Bom, está aqui a nossa reação global. Bom, com base nela, o que a gente vai poder fazer? A gente vai observar que a gente tem uma relação entre a quantidade de óxido de arsênio e arsênio formado. A gente viu que uma molécula de óxido de arsênio permite a formação de 2, né, do arsênio. Então, a gente vai poder fazer então, uma relação estequiométrica. Esses números aqui que a gente está pegando de massa atômica do arsênio e do próprio arsênio, nós extraímos lá da tabela periódica dessa prova. No caso, eu não botei para não deixar essa resolução mais extensa do que ela já está. E aí, então a gente vai ver qual é a massa, né, que eu poderia ter de óxido de arsênio, sabendo que no final eu produzi 50 do arsênio puro. Então a gente vai fazer essa continha, não é tão difícil, dá para dar uma simplificada no 50 com 150, vai ficar 66 gramas. Esses 66 gramas equivalem a uma pureza que a gente não sabe, mas se fosse 200 gramas seria 100%. Então, de novo, uma regrinha de 3, que resolvendo vai dar 33%. Tá aí, essa é a resolução clássica que a maioria dos professores vai apresentar para você em todos os canais, no seu cursinho, na sua sala de aula, no qualquer material que você esteja estudando. Bom, e eu vou te dar uma outra também. Olha essa aqui. A gente viu, né, que a gente tinha uma amostra impura de 200 gramas desse óxido e que após a reação formou 50 gramas de arsênio. Então, olha só, eu tenho um óxido de arsênio, que eu sei a fórmula, S2O3. Se eu extrair todo o arsênio que tem ali nesse óxido, quantos arsênios eu vou ter extraído? 2. Não é? Então, olha só. Então, eu posso pegar as massas da tabela periódica, né, as massas atômicas do óxido de arsênio e também do arsênio para fazer essa relação. É a mesma relação que eu tinha antes. E eu não precisei fazer uma equação global. Eu só estou vendo que todo o arsênio que tinha lá no início, ele tem que ser todo o arsênio que tem lá no final. Isso faz parte de uma lei ponderal, né? Da nossa lei de Lavoisier. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E aí, portanto, a gente vai descobrir qual é a massa de óxido de arsênio que eu precisava ter no início para que no final do processo a gente tivesse extraído 50 gramas de arsênio puro. A gente vai fazer a mesma conta que deu antes e vai chegar na mesma massa de 66 gramas. E aí a gente não vai fazer a mesma conta de pureza. A pureza de 100% é se a massa fosse 200 gramas. E qual é a pureza caso fosse 66 gramas? Fazendo a conta, pureza vai dar igual a 33%. Bom, chegamos ao mesmo resultado. A diferença é que eu não te pedi para fazer uma equação global, que a questão não exigiu de você. E se a questão não te exigiu, por que eu vou te dar mais uma etapa na qual você pode errar? Tá bom? Bom, pessoal, a questão terminou. E para você fica o convite. Se você quer desenvolver ainda mais as suas habilidades em Química, para chegar na prova da UERJ mais preparado do que nunca, manda aí um oi para mim. Me chama no WhatsApp, vou deixar o contato aqui nos comentários através de um link. E você pode ficar sabendo mais sobre o meu projeto de simulados discursivos, que são enviados semanalmente para os meus alunos que participam desse projeto. E nós corrigimos, damos dicas e apontamos como ele pode melhorar e avançar e mandar cada vez melhor para a prova de UERJ. Beleza? Então, se entrar na UERJ para uma carreira disputada que precisa de Química, ou na prova discursiva é o seu sonho, fala comigo que eu vou te ajudar. Beleza? Então, nos vemos em breve. Até logo e bons estudos!